Eu nunca imaginei que alguns poucos reais pudessem fazer 3 pessoas olharem para mim como se eu tivesse acabado de traí-las. Em um momento, éramos apenas colegas de apartamento, tentando sobreviver aos nossos 20 e poucos anos. E no momento seguinte, eles me encaravam como se eu estivesse roubando deles há meses. E a pior parte? Eu realmente achava que estava sendo justa. Então, como alguns reais a mais em uma conta de luz transformaram todo o nosso apartamento em um campo de batalha, tudo começou muito antes da discussão, muito antes das acusações, muito antes de eu me encontrar parada na cozinha à meia-noite, me perguntando se eu tinha virado a vilã na história de outra pessoa. Quando nos mudamos juntos no começo de 2025, tudo parecia empolgante. Eu tinha 22 anos, finalmente morando fora da casa dos meus pais, dividindo um apartamento com 3 pessoas que eu considerava amigas. Parecia o começo da vida adulta de verdade. Éramos 4. Eu, outra garota de 21 anos, um rapaz também de 21 e a mais nova, que tinha acabado de fazer 20. Nenhum de nós era rico, mas achávamos que, se dividíssemos tudo igualmente, conseguiríamos fazer funcionar. No início, nos sentamos todos ao redor da pequena mesa de jantar arranhada na sala e tentamos estabelecer algumas regras básicas. O plano parecia simples. O aluguel e as contas seriam pagos através de mim. Todos me mandariam sua parte no começo do mês e eu cuidaria de pagar o proprietário e as contas. Fazia sentido na época, porque os contratos estavam no meu nome mesmo. Qualquer outra coisa que o apartamento precisasse, papel toalha, produtos de limpeza, coisas aleatórias da casa, a gente dividiria ou alternaria quem comprava. E, mais importante, concordamos que todos teriam voz igual nas decisões sobre contas ou itens compartilhados. Pelo menos foi isso que dissemos no começo. Nos primeiros meses, as coisas estavam mais ou menos bem. Não perfeitas, mas administráveis. Mas lentamente, algo estranho começou a acontecer. Sempre que alguma coisa precisava ser resolvida, de algum jeito virava minha responsabilidade. No começo eram coisas pequenas. Uma noite, alguém comentou que a internet estava lenta durante um jogo. Ei, o Wi-Fi tá meio ruim, disse meu colega de apartamento do sofá. Lembro de dar de ombros e responder: é, eu também notei. Então a outra garota comentou da cozinha. Você pode ver se dá pra trocar o provedor? Eu pisquei surpresa. Eu? Ué, a conta tá no seu nome. Ela respondeu, como se fosse óbvio, e foi assim que começou. Eu disse que daria uma olhada. Achei que não seria nada demais. Mas o que eu pensei que seria uma ligação rápida virou horas de pesquisa, comparando planos, lendo avaliações, verificando cobertura no prédio, ligando para diferentes empresas, tentando descobrir horários de instalação que não atrapalhassem a rotina de ninguém. Eu ainda pedia a opinião deles. Que velocidade vocês querem? Alguém liga para a diferença de preço entre esses 2 planos? As respostas eram sempre iguais. O que você achar melhor? Então eu tomei a decisão. Troquei o provedor. O técnico veio. Eu reorganizei minha agenda para estar em casa na instalação. Garanti que tudo estivesse funcionando. E por cerca de 2 dias, ninguém disse nada. Então, uma noite, o colega entrou na sala e falou: o Wi-Fi ainda está meio lento. Sim, obrigado. Sim, valeu por resolver isso. Só mais uma reclamação. Senti uma pequena irritação no peito, mas ignorei. Tudo bem. Talvez o problema fosse o roteador. Então passei outra noite pesquisando roteadores. Fui até uma loja, comprei um melhor. Voltei para casa e instalei. De novo,
Ninguém ajudou. Ninguém nem perguntou muito o que eu estava fazendo. E de novo, nenhum agradecimento. E não era só a internet. O mesmo padrão continuava se repetindo. Se a casa precisava de algo, eles me mandavam mensagem como se eu fosse a assistente pessoal do apartamento. Ei, acabou o papel toalha. Você pode comprar detergente? Acabaram os sacos de lixo. No começo, eu assumia que dividiríamos o custo normalmente, mas o processo sempre acabava assim. Eles diziam que a casa precisava. Eu ia comprar. Depois eu dizia quanto cada um devia. E às vezes era aí que começavam as discussões. Uma vez comprei papel toalha e spray de limpeza. Quando falei o total, uma delas disse: eu quase não uso papel toalha. Fiquei olhando para ela. Você mora aqui? É, mas eu uso mais minhas próprias coisas. Eles usavam às vezes. Todo mundo usava. Era uma casa compartilhada. Mas de repente virou um debate sobre se ela deveria pagar ou não. Outra vez foi com utensílios de cozinha. Não tínhamos panelas suficientes quando nos mudamos. Então comprei algumas. Quando coloquei no gasto compartilhado, alguém disse: eu quase não cozinho, então acho que não deveria pagar por isso. Começou a parecer ridículo, como se cada compra virasse uma negociação. Enquanto isso, eu ainda era a única fazendo todo o trabalho, comprando coisas, anotando despesas, pagando contas, ligando para atendimento quando algo quebrava. Tudo. E a parte mais estranha, eles nem fingiam querer essa responsabilidade. Em certo momento eu disse: se outra pessoa quiser cuidar das contas, a gente pode trocar. E eles recusaram na hora. Não, você está fazendo ótimo. Você já está cuidando disso. Assim é mais fácil. Parecia elogio, mas não parecia. Porque o que realmente queriam dizer era: não queremos lidar com isso. Meses passaram assim. Toda vez que algo quebrava, eu consertava. Toda vez que uma conta chegava, eu pagava. Toda vez que surgia um problema, de algum jeito, virava minha tarefa resolver. E lentamente, algo dentro de mim começou a mudar. Eu comecei a me sentir menos como colega de apartamento e mais como uma gerente não paga. O momento que realmente me fez ultrapassar o limite aconteceu tarde da noite, quando eu estava sentada à mesa da cozinha olhando nossa conta de luz. A conta de luz varia todo mês dependendo do uso. Alguns meses é menor, alguns meses dispara. Naquele mês específico estava por volta de R$1000. Fiquei olhando o número por muito tempo. Depois abri meu caderno onde anotava todos os gastos da casa. E foi aí que um pensamento surgiu. Não porque eu queria vingança, não porque queria enganar alguém, mas porque percebi algo simples. Eles estavam se beneficiando de todo o trabalho que eu fazia, enquanto não contribuíam em nada para o processo. Eu cuidava das contas, passava horas pesquisando provedores, resolvia problemas quando algo quebrava, organizava pagamentos. Tudo estava no meu nome. Se algo desse errado nas contas, o problema seria meu, não deles. Então fiz um cálculo rápido. Se a conta de luz era R$1000, dividindo igualmente, daria 250 para cada. Mas em vez de pedir 250, pede 275. Só R$25 a mais. R$25. Não era uma taxa enorme, só o suficiente para sentir que meu tempo e esforço não eram completamente invisíveis. Lembro de pensar que era justo. Sinceramente, achei que talvez eles nem percebessem, mas perceberam. E na noite em que perceberam, o clima no apartamento mudou imediatamente. Porque aparentemente, aqueles R$25 significavam algo muito diferente para eles do que significavam para mim. No momento em que perceberam o valor extra, o ar no apartamento mudou de um jeito que eu ainda lembro claramente. Era uma noite tranquila de semana. Nada dramático no começo. Daquelas em que cada um está fazendo sua própria coisa. Alguém mexendo no celular no sofá, alguém preparando um miojo,
alguém assistindo a um programa qualquer na televisão. Eu tinha acabado de mandar a mensagem mensal no grupo. A luz veio R$1000 esse mês. Cada um fica com 275. Normalmente a Vé reagiria com um emoji de joinha. E o dinheiro iria chegando aos poucos na minha conta ao longo do dia seguinte. Mas dessa vez, as respostas vieram quase na mesma hora. A primeira foi do colega. Espera, por que 275? Fiquei olhando para o celular por um segundo. Então a garota mais nova mandou outra mensagem. Não seria 250 para cada? Senti algo apertar no meu peito. Não era como se eu não esperasse a pergunta, mas vê-la escrita fez meu estômago revirar. Digitei devagar. É só um pouco a mais para compensar o tempo que gasto lidando com as contas e organizando tudo. Os 3 pontinhos apareceram na tela quase imediatamente. Então veio a mensagem. Então, você está cobrando da gente? O tom já estava mudando. Antes mesmo de eu responder, a outra garota escreveu: você nunca falou de taxa nenhuma antes. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos, tentando decidir como explicar sem transformar aquilo em uma briga. Porque, sinceramente, eu não queria começar uma guerra. Eu só estava cansada. Cansada de passar horas resolvendo coisas que ninguém mais queria resolver. Cansada de ser tratada como gerente da casa. Cansada de sentir que era a única adulta ali. Então, respondi com honestidade. São só alguns reais. Eu passo bastante tempo lidando com as contas e organizando tudo para a casa. Achei justo. Houve uma pausa longa. Então meu colega saiu do quarto e se encostou no balcão da cozinha. Ele estava com o celular na mão. Você está falando sério? Perguntou. Meu coração afundou um pouco. Eu não tinha percebido que a conversa estava prestes a sair das mensagens e virar um confronto ao vivo. Olhei para ele. O que você quer dizer? Ele levantou o celular como se fosse prova. Você está cobrando a gente pela luz. Não estou cobrando pela luz, respondi, tentando manter a calma. Só adicionei alguns reais porque sou eu quem resolve todas as contas. Foi quando as outras duas também apareceram na cozinha. E de repente, aquela reunião de apartamento que nunca marcamos estava acontecendo. A mais nova cruzou os braços. Isso não fazia parte do acordo. Acordo. Essa palavra me atingiu mais forte do que eu esperava, porque tecnicamente ela tinha razão. Quando nos mudamos, concordamos em dividir as contas igualmente. Mas também tínhamos concordado em dividir responsabilidades. E essa parte do acordo tinha desaparecido há muito tempo. Inclinei-me na cadeira e olhei para eles. Ok, mas nenhum de vocês ajuda com nada disso, eu disse. Como assim? Um deles perguntou. Eu até ri um pouco. Não porque fosse engraçado, mas porque a pergunta parecia absurda. A questão da internet? Passei horas resolvendo aquilo. Ninguém respondeu. Eu pesquisei provedores, agendei instalação, comprei roteador, configurei tudo e ainda falei com suporte quando deu problema. Silêncio. E toda vez que a casa precisa de algo, vocês me pedem para comprar e depois perguntam quanto devem. Uma das garotas deu de ombros. Ué, você já cuida das contas. Isso não significa que eu me ofereci para gerenciar o apartamento inteiro. O colega balançou a cabeça. Mas isso é parte de morar junto. Essa frase fez algo tão lá dentro de mim. Porque o que ele queria dizer era: lidar com tudo é sua função. Inclinei-me para frente. Não, é parte de morar junto quando todo mundo contribui. A sala ficou silenciosa de novo. Então a garota mais nova falou: mas você nunca pediu para a gente fazer nada? Fiquei olhando para ela. Pedi sim. Várias vezes. Eu lembrava claramente das conversas. Sempre que eu tentava envolver eles nas decisões, diziam a mesma coisa. O que você achar melhor. Você já está cuidando. Você faz bem. Na época, parecia apoio. Agora parecia que tinham jogado tudo nas minhas costas. Então agora você vai cobrar da gente?
Perguntou o colega novamente. O tom dele estava mais duro. Eu senti a tensão crescendo. Eu adicionei R$ 25. Falei devagar. 25. Esse não é o ponto. Então, qual é o ponto? Perguntei. Ele suspirou. O ponto é que você não pode simplesmente decidir cobrar. Cobrar. De novo essa palavra, como se eu tivesse instalado um parquímetro na sala. Massagei as têmporas. Vocês queriam que eu cuidasse de tudo, falei. Eu não me ofereci para administrar o apartamento inteiro. Ninguém te obrigou, disse uma das garotas. Essa frase me atingiu como um tapa. Ninguém te obrigou. Mas se eu não tivesse feito, os problemas continuariam existindo. A internet ainda estaria quebrada. As contas não seriam pagas. Os produtos da casa não existiriam. Respirei fundo, tentando manter a calma. Se alguém quiser assumir as contas, eu paro agora. A proposta ficou no ar. Ninguém respondeu, nem uma pessoa. Porque no fundo, eles sabiam que não queriam essa responsabilidade. Depois de um longo silêncio, a garota mais nova falou de novo. Eu só acho meio estranho colocar dinheiro extra sem avisar. Estranho? Essa palavra queimou. Passei meses facilitando a vida deles. E de repente eu era a estranha. Inclinei-me para trás na cadeira, exausta. Sabe o que é estranho de verdade? Falei em voz baixa. Eles me olharam. Tratar alguém como gerente da casa e fingir que isso é normal. Ninguém respondeu. O colega balançou a cabeça. Você está fazendo drama. Drama. Horas de meu tempo todo mês. Responsabilidade constante. E era drama. Ele pegou o celular. Enfim, vou mandar os 250. As outras duas concordaram. Eu também. Eu não discuti. Não briguei. Só fiquei sentada enquanto eles voltavam para seus quartos como se nada tivesse acontecido. Mas o apartamento nunca mais pareceu igual. Mais frio, mais silencioso. E enquanto eu ficava sozinha na mesa da cozinha olhando para o celular, uma pergunta não parava de repetir na minha cabeça. Será que eu realmente tinha passado do limite? Ou eu finalmente parei de deixar que passassem por cima de mim? Naquela noite, depois da discussão, fiquei na cozinha muito tempo depois que todos voltaram para seus quartos. O apartamento estava silencioso novamente. Mas não era um silêncio confortável de antes. Era um silêncio pesado. Fiquei olhando para a conta de luz na tela do notebook. R$ 1.000. Apenas um número. Mas tinha virado o símbolo de tudo que vinha se acumulando há meses. Fechei o notebook devagar e me recostei na cadeira. Eu não estava com raiva, só esgotada. Porque a verdade é que os R$ 25 nunca foram sobre dinheiro. Eram sobre sentir que meu tempo tinha valor. E aparentemente, só essa ideia já era suficiente para fazer todo mundo me olhar de maneira diferente. Nos dias seguintes, o clima no apartamento continuou tenso. Ninguém explodiu em outra briga, mas tudo parecia estranho. As pessoas pararam de ficar conversando na cozinha. As conversas ficaram curtas. O grupo do WhatsApp ficou silencioso, exceto por coisas básicas como dia do lixo amanhã ou chegou uma encomenda. Uma tarde entrei na sala e ouvi meus colegas conversando em voz baixa. No momento em que me viram, pararam. Aquilo fez meu estômago cair, porque de repente parecia que o problema tinha virado eu. Não o desequilíbrio, não o trabalho. Eu. Mais tarde, naquela noite, ouvi algo através das paredes finas do apartamento. Uma das garotas estava falando ao telefone. Eu não estava tentando escutar, mas as paredes eram praticamente de papel. E uma frase chegou até mim pelo corredor. Agora ela está cobrando pelas contas. Cobrando. De novo. Como se eu tivesse virado uma espécie de síndica. Sentei na cama, olhando para a parede. E pela primeira vez comecei a me questionar de verdade. Eu estava errada? Talvez eu devesse ter conversado com eles antes de adicionar o valor.
Talvez eu devesse ter explicado melhor. Talvez eu devesse simplesmente continuar fazendo tudo sem esperar nada. Mas quanto mais eu pensava, mais algo dentro de mim resistia a essa ideia. Porque mesmo que eu não tivesse lidado da melhor forma, o problema maior continuava ali. Nenhum deles queria responsabilidade. Alguns dias depois, aconteceu algo que deixou tudo claro. Era sábado de manhã e eu estava tomando café na cozinha quando o meu colega entrou com o laptop. A internet está ruim de novo, ele disse. Levantei os olhos devagar. Normalmente, esse seria o momento em que eu automaticamente diria: vou ver. Mas dessa vez, eu não disse. Tomei um gole de café. Ok. Ele ficou parado, esperando eu levantar, esperando eu resolver. Quando eu não me mexi, ele franziu a testa. Você não vai ligar? Tescar. Por que eu ligaria? Ele parecia genuinamente confuso. Ué, você cuida da internet. Essa frase foi o momento exato em que tudo finalmente fez sentido na minha cabeça. Na mente deles, eu tinha virado a gerente do apartamento, não uma colega. Um serviço. Algo que resolvia problemas. Algo que mantinha tudo funcionando. Então dei de ombros e falei calmamente. Se a internet não está funcionando, você pode ligar para o provedor. Ele ficou me olhando. Você pelo menos tem os dados da conta? Perguntei. A boca dele abriu. Depois fechou. E naquele momento percebi algo quase engraçado. Nenhum deles sequer sabia como a conta da internet funcionava, porque nunca precisaram saber. Eles apenas reclamavam. Terminei meu café e me levantei. Se for problema do provedor, eles resolvem. O número está no site. Então saí da cozinha. Pela primeira vez desde que nos mudamos, eu não me senti responsável por resolver o problema. E sinceramente, foi estranhamente libertador. Naquele fim de semana, a internet continuou lenta. Ninguém ligou, ninguém pesquisou, ninguém tentou resolver. Eles apenas reclamaram. No domingo à noite, o colega bateu na minha porta. Oi! Você pode ligar para a internet amanhã? Encostei no batente da porta. Por quê? Porque você cuida disso. Balancei a cabeça. Eu cuidei antes porque vocês pediram. Mas se todo mundo acha injusto eu receber algo em troca, então a gente pode dividir responsabilidades. Ele pareceu frustrado. Mas você é boa nisso. Quase ri. Boa nisso. Soava como um elogio, mas significava: não queremos fazer. Cruzei os braços. Então podemos revezar responsabilidades. Tipo o quê? Contas, problemas de internet, comprar coisas da casa. Ele parecia desconfortável. Eu não sei fazer essas coisas. Inclinei a cabeça. Eu também não sabia quando nos mudamos. Isso encerrou a conversa rapidamente. Mas nos dias seguintes, algo interessante aconteceu. As pessoas começaram a fazer pequenas coisas sozinhas. Uma comprou papel toalha sem me avisar. Outra tirou o lixo sem ninguém pedir. E 2 dias depois, o colega realmente ligou para o provedor de internet. Demorou quase 1 hora. Quando voltou para a sala, parecia exausto. Esse atendimento ao cliente é horrível, murmurou. Eu apenas concordei. É. Ele se sentou no sofá e esfregou o rosto. Demorou uma eternidade e naquele momento senti algo mudar. Não foi um pedido de desculpas. Não foi uma grande revelação, mas talvez o começo de algum entendimento. Porque pela primeira vez alguém tinha experimentado o trabalho que eu vinha fazendo silenciosamente há meses. O curioso é que a discussão sobre os R$ 25 nunca mais voltou. Ninguém mencionou, ninguém pagou o valor extra, mas a dinâmica do apartamento começou a mudar lentamente. Nada dramático, nada imediato, só pequenas coisas. Pessoas cuidando das próprias responsabilidades. Pessoas percebendo que manter uma casa funcionando dá trabalho. E às vezes
tarde da noite, quando o apartamento ficava silencioso de novo, eu sentava na sala e pensava na pergunta que começou tudo. Eu fui a vilã por acrescentar alguns reais? Ou fui apenas a primeira pessoa naquele apartamento a perceber algo importante? Que ser a pessoa responsável não significa que você precisa carregar tudo sozinho para sempre. Ainda estou tentando descobrir isso. Sinceramente, uma parte de mim ainda se pergunta se eu lidei com a situação da maneira certa. Então fiquei curiosa. Se você estivesse no meu lugar, o que teria feito? Continuaria fazendo todo o trabalho em silêncio? Ou também teria colocado um limite? Conta pra mim nos comentários. E se você quiser ouvir mais histórias sobre as estranhas lições que a vida adulta vive jogando na minha frente, não esqueça de se inscrever no canal.